No primeiro bloco, eu falei aí sobre as marcas da Igreja Verdadeira, depois sobre os meios da graça, a relação dessas marcas da Igreja Verdadeira com os meios da graça, e comecei o meu segundo ponto maior, né, na verdade, nosso terceiro ponto, tentando destacar a ligação do Espírito Santo com a pregação. E agora começa a coisa mais difícil aqui, o ponto mais complicado e talvez mais desafiador, que é ligar o Espírito Santo ao batismo e à ceia. Antes, eu preciso dizer o seguinte: eu não tenho nenhuma pretensão aqui de resolver o problema entre batistas e presbiterianos quanto à ceia do Senhor, ou desculpa, a questão do batismo, na verdade. Curioso é voltar segundo século depois de Cristo e dar uma olhada num livrinho chamado Didaquê, que era um livro usado na igreja síria e na igreja egípcia para preparar pessoas para o batismo. Lá no capítulo 7, versos 1 e 3 do Didaquê, é dito mais ou menos o seguinte: o batismo tem que ser feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se há água corrente, então a pessoa seja batizada por imersão; se não há água corrente, que a pessoa seja batizada por aspersão. Me parece que o ponto do Didaquê, e a gente está falando de um documento aí escrito 20 anos, talvez depois do fechamento do Novo Testamento, é bíblico. O texto bíblico, a palavra baptizo, que é transliterada apenas para o português, a palavra em si não fala sobre o modo de batismo no Novo Testamento. E eu vou citar alguns textos bíblicos daqui a pouco, que talvez sejam um pouco desafiadores aqui para a gente, mas me parece que a posição no Novo Testamento, quanto ao modo de batismo, é uma posição aberta. É deixado à discrição da igreja o modo de batismo. Não estou entrando aqui na questão da idade do batismo, preparação do batismo, mas a questão aqui é o modo do batismo, se é para aspersão ou imersão. Isso é tanto verdadeiro, e a linguagem do Novo Testamento aponta para essa questão, que você começa a pesquisar os prédios antigos da cristandade. Isso é muito legal, você vai tomar algumas surpresas. Primeiro, os batistérios não eram dentro do templo da nave principal. Okay? Você começa a estudar arquitetura cristã, os batistérios eram construídos fora da igreja, diante da porta da igreja. Dentro da nave principal, geralmente a igreja era em formato de cruz. Dentro da nave principal havia só o púlpito e, quando muito, a mesa da ceia. O batistério era fora. O batistério era geralmente um edifício de 8 lados. Por que 8 lados? Para representar o 8º dia, o dia eterno da criação, ou o dia da regeneração. 6 dias Deus criou céus e terra, no 7º dia descansou, o 8º dia, o dia da eternidade, ou o dia da renovação da criação. Então, daí o prédio ser um octógono, ok? Aí você entra nesses batistérios, você toma uma surpresa. Os batistérios têm 2 tipos de lugares para batismo: a piscina e a pia. Isso é muito interessante. Você, por exemplo, procura depois na internet batistério de São João Batista em Florença. Ele tem os 2. Tem a piscina batismal em formato de catacumba, eu vou explicar daqui a pouco por quê, e você tem a pia batismal também. Você procura depois batistério neoniano ou batistério ortodoxo em Ravenna, o mesmo padrão. Você tem um prédio pequeno, 8 lados, você tem no centro do prédio, você tem a piscina batismal, e dá para batizar por a imersão ali tranquilamente, e você tem a pia batismal na outra ponta, que a pessoa pode ser batizada por aspersão também. Eu estou falando aqui de prédios do século V e do século VI, ok? Então, bem mais próximos do Novo Testamento do que o que a gente está fazendo hoje, o que a gente se acostuma hoje. Os 2 modos coexistindo dentro da igreja primitiva. Aí você procura depois batistério São João Batista, Florença, você vai ter as fotos, lindíssimo prédio, um prédio pequeno, funcional, na internet, ou batistério neoniano em Ravenna, o mesmo padrão, 2 tipos de batistério, tanto a pia como a piscina sendo usados ali naquele rito. O batismo, outro ponto aqui, antes da gente entrar nos textos bíblicos e na ideia dos textos bíblicos, o batismo é o rito de entrada dentro da igreja. Aliás, deixa eu me corrigir. O batismo é um rito de entrada no reino. Tá? O batismo no Novo Testamento não é vinculado à igreja local, muito menos à denominação. Por isso, já que o batismo é o rito de entrada no reino, me parece que todo rebatismo é uma distorção do ensino neotestamentário quanto ao batismo.
Assim como Cristo morreu uma única vez e ressuscitou uma única vez, assim também há um único batismo, ok? Seja por aspersão, seja por imersão. Eu não vou ler os textos bíblicos, mais uma vez, não tem tempo, você tem os textos bíblicos aí no quadro. O primeiro texto é muito conhecido por vocês, nos é ordenado fazer discípulos, não é ir, tá? É fazer discípulos e batizar no nome trino, ok? Então, a última ordem de Jesus é que os discípulos devem separar, levar pessoas ao seguimento radical de Jesus Cristo, e em seguindo Jesus Cristo, serem batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parênteses aqui, discipulado não é catequese. A catequese é a instrução doutrinal, discipulado é o seguimento radical de Jesus Cristo, é seguir as bem-aventuranças que já foram citadas aqui. Quando nós seguimos as bem-aventuranças, nós estamos sendo discípulos, então todo mundo aqui é discípulo. Agora, o discípulo se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nota que o texto não fala nada do modo do batismo, ele simplesmente diz que nós somos chamados a fazer pessoas seguidoras de Jesus, e aí nós as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 2, 37 a 42, é o texto que vem na sequência. Atos 1, a promessa da vida do Espírito. Atos 2, o Espírito vem. Atos 2, 1 a 4. Na sequência, por causa do batismo no Espírito, Pedro e os 11 começam a pregar, e é pregação mesmo, citação do Salmo, explicação, citação da profecia de Joel, explicação. Aí as pessoas cortam Pedro no meio do sermão, antes de concluir o sermão, perguntam o que eles devem fazer, aí Pedro diz que eles devem se arrepender dos seus pecados, o que inclui a participação na morte do justo, e eles devem se batizar e receber o Espírito Santo. O texto não está ensinando regeneração batismal. Até porque, quando a gente começa a ler outras passagens bíblicas, a gente descobre que, quando nós chegamos à fé e arrependimento, nós chegamos a esse ponto num processo de operação do Espírito Santo, que começa desde um chamado interno, que nos vai desembocar numa regeneração, e fé, arrependimento, e justificação, etc. e tal. Então, Pedro não está ensinando que a pessoa é regenerada no batismo. Mas, do outro lado, Pedro faz um vínculo entre o batismo nas águas e uma ação do Espírito Santo naquele momento. Aí a coisa começa a ficar um pouco complicada aqui para os nossos irmãos batistas, mas vamos lá, vamos continuar. Mas depois dá uma olhada no texto bíblico, o texto bíblico é bem forte. Romanos 5,5 fala sobre algumas graças que nos são concedidas na sequência da justificação pela fé, e aí Romanos 5,5 tem uma linguagem interessante, ele diz do amor de Deus derramado sobre nós pelo Espírito Santo. A linguagem batismal, gente. Aqui, a gente tem que pular os reformadores e ir lá para os pais da igreja. Eu citei agora 2 batistérios da época dos pais da igreja. A linguagem aqui, em Romanos 5, é a pessoa sendo batizada na pia, e enquanto ela é batizada, o Espírito Santo, em alguma medida, está operando e lavando aquela pessoa e derramando o amor de Deus sobre aquela pessoa. Só que Paulo, ele era paradoxal. Em Romanos 6, versos 3 a 7, Paulo agora é, entre aspas, batista. Mas ele não todo batista. Por quê? Porque ele diz que quando nós somos batizados na morte e ressurreição de Cristo, nós participamos misticamente da morte e da ressurreição de Cristo. Nota, me parece, se eu não estou lendo equivocadamente Romanos 5 e Romanos 6, para Paulo não há uma atenção sobre o modo do batismo, mas, do outro lado, para Paulo, o batismo é sinal e selo da graça oferecida. Em Romanos 6, a linguagem é muito forte, leia com calma depois em casa Romanos 6. Quando você imerge uma pessoa nas águas, e essa imagem de Romanos 6, imersão, uma imagem agora diferente de Romanos 5, quando a pessoa é imersa nas águas, por obra e graça do Espírito Santo, ela está sendo imediatamente conectada com a morte e sepultamento de Jesus. E quando você tira ela das águas de novo, por obra e graça do Espírito Santo, aquela pessoa está sendo conectada com Cristo redivivo, que levanta da tumba em carne e osso e com suas feridas. Batismo não é brincadeira. Batismo não é uma forma de ser incluído na turma, não é uma forma de ser aceito pelo grupo. Não é simplesmente o sinal que é dado para a igreja. Algumas comunidades, a pessoa se decidir, ela já é batizada ali na frente. Isso é um erro mortal, uma vulgarização da praxis batismal. O batismo é algo muito sério. Aquela pessoa que está sendo batizada
seja por aspersão ou por imersão, ela está sendo marcada e pertence única e exclusivamente a Jesus Cristo. O amor de Deus derramado sobre ela naquele momento. Do outro lado, ela é identificada e unida na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios 6,11 fala também desse link entre batismo e Espírito, e 1 Coríntios 12,13 fala que nós fomos batizados em um único Espírito. A controvérsia pentecostal conservadora poluiu a leitura do texto. A gente conecta essa linguagem do batismo no Espírito à conversão ou uma segunda bênção, de jeito nenhum. A ideia original de Paulo é lembrar que todos nós fomos participantes de um único batismo, e o Espírito Santo veio com poder naquele momento, e nós agora somos batizados num único Espírito. A ideia ali é o derramar ou o imergir nas águas batismais. Gálatas 3:27 também vai dizer que nós fomos batizados em Cristo, um eco de Romanos capítulo 6. Efésios 4:5, fomos batizados em Cristo. Colossenses 2:11-12, a circuncisão interna do coração, que é operada pelo Espírito, ela é vinculada ao batismo. E Tito 3:4-7, um texto que os presbiterianos gostam, lembra que nós somos regenerados pelo lavar que vem de Deus, uma imagem que nos leva à aspersão feita na pia batismal. A ideia ali era pegar uma concha, encher a concha d'água, jogava em cima do batizando. Aquela ideia da água lavando a pessoa é comunicada com a ação do Espírito Santo, lavando e regenerando a pessoa. Se toda a vida é vida no Espírito, se toda a vida cristã é vida no Espírito, então o batismo também é um rito de entrada onde o Espírito opera, nos vinculando ao reino, nos introduzindo ao reino. Por isso o batismo deve ser feito uma única vez. Qual o resumo aí dos textos bíblicos? Vamos lá, mais um slide aí. 3 pontos aí para resumir o ensino bíblico aí, que você pode ver com calma depois. O batismo é o rito inaugural da vida cristã. Olha só, a marca de propriedade de Deus em nossa vida, e nada pode apagá-lo. Eu citei Tertuliano, que vai pegar a linguagem militar, a linguagem do sacramento, e aplicar a ceia e batismo. Acho que vocês viram Gladiador, um grande filme aí de Hollywood, tudo cascata, ali é uma ficção, mas é um bom filme, e tem uma cena interessante no filme. Quando o Máximos está sendo treinado para ser um gladiador, ele está lá com um escravo na frente dele, ele pega uma pedra e começa a raspar no braço dele, o SQP não é isso? Povo e República, pertence ao povo e República de Roma. Ele está rasgando aquilo, tentando tirar aquela marca que foi colocada nele quando ele entrou nas legiões romanas. Aí o escravo vira e pergunta: você está tirando a marca do seu Deus? Ele diz: é mais ou menos isso. Mas aquilo ali é o sacramento. Gente, o batismo é um rito importantíssimo que não pode ser banalizado. Quando nós batizamos um membro de nossa comunidade, nós temos que lembrar aquele membro que ele está sendo marcado por Cristo, pelo Espírito Santo, e a vida dele agora é propriedade exclusiva de Cristo e do Espírito Santo. Ele foi batizado no Espírito, o Espírito foi derramado sobre ele, lavando e regenerando. Ele participou da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e nada pode apagar essa marca daquele cristão. Aí a gente entende Lutero querendo se rebatizar. Isso é bem interessante. Lutero não queria perder essa marca, que é a marca do batismo. Por isso, algumas vezes na biografia dele, ele disse que queria se batizar de novo. É uma hipérbole, um exagero dele, na biografia dele. Mas por quê? Porque ele entendia o batismo com essa marca perene que Deus coloca sobre o cristão, a marca de propriedade que Deus coloca sobre o cristão. Ainda Lutero vai dizer: olha, quando o diabo vinha me tentar, nas Anfechtung, nas crises que ele passava, ele dizia: sai de mim, pois sou batizado. Batizado nome trino. Okay? Esse é um ponto importante aí. Segundo ponto, o batismo caracteriza externamente a união mística do crente com Cristo. Agora nós estamos em Cristo, nós somos o Cristo total, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. O batismo é uma marca externa que lembra que nós estamos em Cristo, nós vemos em união mística com Cristo. E por último, o batismo efetua nos fiéis, o Espírito Santo efetua nos fiéis a realidade que o batismo representa. Então o batismo, ele significa
pictoriamente para a comunidade que nós fomos lavados pelo Espírito, nós fomos imersos na morte e na ressurreição de Cristo. O Espírito Santo pega essa água batismal e ele opera internamente aquilo que o batismo significa, o que o batismo visualiza ou ilustra para a comunidade. Então, se o batismo ilustra esse lavar regenerador, essa união com a morte e a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo usa as águas batismais para operar internamente em nosso coração e nossa vida aquilo que o batismo representa. Karl Barth, num dos livrinhos dele, um livro sobre batismo, ele vai dizer o seguinte: Barth é interessante, ele era membro da Igreja Reformada, mas nesse ponto aí, a questão do batismo de infantes, ele rompeu com a Igreja Reformada. Ele acabou abandonando o batismo infantil, mas permaneceu aberto quanto ao modo de batismo. Ele assim, por assim dizer, ele rompeu respeitosamente com a praxis de batizar crianças. Mas ele diz o seguinte: o significado central do batismo em relação ao candidato está claro. É-lhe dado com certeza divina, para a glória de Deus e a edificação da Igreja de Jesus Cristo, a promessa de que na morte e ressurreição de Jesus Cristo, a graça de Deus é-lhe dirigida e oferecida, que ele é renascido, que com base nesse acontecimento, até ele mesmo pode ter a certeza da presença e ação do Espírito Santo, que seus pecados são perdoados, que também ele é um filho de Deus, que a esperança de vida eterna também é sua. Agora, olha o outro lado aí. Ele já não pertence a si mesmo, está em dívida para com o seu Salvador, que como alguém que foi sem dúvida e completamente liberto, foi igualmente sem dúvida preso e completamente preso, que foi colocado num caminho do qual, desde agora, já não se pode desviar. Gente, 3 slides, mas depois volta com calma, o Jay passa para vocês os slides, leia com calma, ponderando a riqueza de teologia que você tem nesses 3 slides. Compara isso com a pobreza que é presente em nossos ritos batismais, nossos cultos batismais. E lembra, batismo é a marca da igreja verdadeira, batismo é o meio pelo qual o Espírito Santo opera na comunidade. Ok, então eu estou tratando aqui do vínculo do batismo com o Espírito Santo, a ligação entre o rito batismal e a ação do Espírito Santo. Me parece que o Novo Testamento destaca essa ligação. O batismo não é um rito memorial apenas, uma lembrança didática apenas, mas o batismo é um rito cheio de significado, tanto para aquele que recebe o rito, como aquele que oficia e como aqueles que assistem o rito batismal. Então, 4º ponto, o Espírito e o batismo. 5º ponto, o Espírito Santo e a ceia. E aqui a coisa começa a ficar um pouco complicada para nossos irmãos batistas. Geralmente eles vão enfatizar a expressão em memória, e a ideia ali em memória é relembrar o que Jesus fez no Calvário, o que Jesus fez na mesa diante dos seus apóstolos e discípulos. Mas, gente, primeiro ponto, como é que a gente pode lembrar de algo que nós não vivemos? Alguém aqui tem máquina do tempo, esteve lá no cenáculo com Jesus e os 12? Ninguém. A ideia de memória aqui tem uma acepção bem diferente do que a gente pensa. O rito, a teologia batista é mais ou menos o seguinte: memória eu vou tentar relembrar na minha cabeça, ou diante do pastor fazendo a ceia diante da comunidade, a morte e ressurreição de Jesus. Mas ninguém viu isso. Quando o texto diz, fazer isso em memória de mim, a ideia aqui, o pano de fundo é a ideia da Páscoa do Antigo Testamento. A ideia aqui, gente, é que por obra e graça do Espírito Santo, na ceia, que é o rito contínuo de confirmação da igreja, nós somos, por assim dizer, não só transportados e levados para as alturas, para a presença do próprio Cristo, à destra do Pai, mas nós somos, por obra e graça do Espírito Santo, transportados para o Calvário, como se estivéssemos diante do Cristo crucificado pelos nossos pecados. O único texto bíblico que eu vou ler aqui é Deuteronômio 16, 3, que é um texto que tem tudo a ver com essa questão de a ceia ser em memória. Olha o que diz Deuteronômio 16, 3. Lembra, Deuteronômio foi escrito 38 anos depois da libertação do Egito, 2 anos antes da entrada na Terra Santa, na Terra Prometida. O povo está às margens do Jordão. Daí Deuteronômio, eles estão relembrando a lei dada 38 anos passados. Moisés está relembrando essa lei para uma geração que não viu os 10 grandes atos poderosos de Deus, quando Jeová destrói os deuses dos egípcios. Mas olha a passagem bíblica que diz:
Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida você se lembre da época que saíram do Egito. Essa geração aqui saiu do Egito? Não. Essa geração aqui não saiu do Egito. Esses são os filhos daquelas pessoas que saíram do Egito. Os que saíram do Egito morreram no caminho. Qual é o ponto da Páscoa aqui? O ponto da Páscoa é que o fiel judeu, fiel israelita, ele come o pão sem fermento, ele prova das ervas amargas como se ele pessoalmente tivesse participado da libertação do Êxodo. Por isso que a Mishnah, comentando esse texto, diz: em cada geração, um homem deve considerar-se como tendo saído pessoalmente do Egito. Ceia não é brincadeira também. A gente não tem autorização para trocar os elementos da ceia, e aqui a gente vê que os batistas realmente creem na transubstanciação, né? Ele levanta o suco de uva e diz: aqui é o vinho, é o sangue de Cristo, mas é suco de uva, às vezes até tangue, mas ele está dizendo que o suco de uva ali é vinho. Isso é transubstanciação de verdade. A gente não tem o direito de mudar os elementos. Algumas pessoas não gostam do vinho, mas lembra, o vinho é meio amargo, ele desce forte, porque a gente é lembrado até mesmo pelo vinho do que Cristo fez no Calvário em nosso lugar, em nosso favor. Nós não temos direito de mudar, ser mais criativos do que Deus aqui. E aqui não adianta correr e dizer que o vinho lá do Novo Testamento era suco de uva, não tem nada a ver. O vinho é vinho mesmo, o processo de fermentação dele é o mesmo em todo tempo, em todo lugar. Okay? Nós não temos o direito de mudar os elementos. Nós somos chamados a nos apresentar diante da mesa como homens e mulheres se apresentando diante de Cristo no cenáculo, como homens e mulheres, como que diante do Cristo crucificado, homem de dores, sangrando, desfigurado no Calvário. Isso só acontece por obra e graça do Espírito Santo. Alguns pontos aí dos textos bíblicos. Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22 são os relatos evangélicos da celebração da ceia no cenáculo. Algumas questões importantes aqui para a gente começar a caminhar para o final. Tanto em Mateus 26 como em Marcos 14, você tem uma sequência: tendo comido ou enquanto comiam, ceavam. Já essas duas passagens primeiras aí, Mateus e Marcos, já apontam para o fato de que a ceia não é algo ligado ao culto público realizado na igreja. É algum tipo de rito feito à parte, que não é feito nesse culto principal que a gente presta no dia do Senhor, no domingo. Okay? Depois, João 6, 51 e 58, você tem que ler com calma a passagem bíblica. Lembra que João não tem um relato da ceia. O evangelista troca, em vez de tratar do relato da ceia, como Mateus, Marcos e Lucas, ele trata do lava-pés. Mas, em João capítulo 6, você tem uma teologia da ceia ali. Sempre que a ceia é realizada com fidelidade, você vai ver João capítulo 6, versos 51 e 58. Quem comer a minha carne terá vida eterna, quem beber meu sangue derramado terá vida eterna. A passagem não é brincadeira, a passagem é realista. Jesus não está ensinando a teologia vulgar de canibalismo, como os inimigos da fé cristã atribuíram a ela no século II e século III. O que Jesus está dizendo ali é que nós somos chamados, diante da mesa do Senhor, a com fé nos alimentar da carne e do sangue do nosso Salvador. E somente pelo contínuo alimentar-se da carne e do sangue do nosso Salvador nos é franqueada ou nos é assegurada a vida eterna. Atos 2, o Espírito Santo vem com poder, pregação, batismo, e o que vem na sequência? O partir do pão. A gente passa batido o texto bíblico, mas o partir do pão em Atos 2 e Atos 4 é ceia. O partir do pão ali não é dividir comida entre as pessoas. Isso é implicado em outra passagem bíblica, em Atos também. O partir do pão ali, estavam juntos e tinham comunhão e partiam o pão. A igreja tinha prazer em celebrar a ceia, regularmente, persistentemente, porque era na ceia que as pessoas eram alimentadas pelo próprio Cristo. Atos 27 é vinculada à ceia ao dia do Senhor. Uma passagem um pouco diferente de Mateus e Marcos, que vinculam a ceia não ao culto especialmente, mas alguma coisa realizada, algum evento realizado fora do culto. O que volta a aparecer em 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11. Em 1 Coríntios 10, Paulo vai conectar a nossa lealdade exclusiva a Cristo à ceia.
Lembra, a igreja em Corinto é a igreja cosmopolita, os templos eram lugares de 2 andares, a parte de cima lúgubre, bem escura, ali eram sacrificados animais, evisceravam-se os animais para ver as sortes nas tripas do animal, ali nos intestinos dos animais eram vistas as sortes, a carne que sobrava, aliás, depois havia uma orgia, ninguém era de ninguém, por isso que Paulo em Corinto vai recomendar que as mulheres usem véu, ele está falando ali de mulheres que eram carecas, que raspavam a cabeça, junto com os homens, que eram sacerdotes, porque nas orgias, ali, não importava quem você tocasse, esse era o ponto, e aí para reforçar feminilidade, a mulher careca que se converteu devia usar um véu para substituir o cabelo, ok? Aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, ninguém pode comer a carne sacrificada aos ídolos e participar da mesa do Senhor. O que estava acontecendo ali? Depois da orgia, pegava-se a carne que sobrava, mandava para o andar de baixo, onde eram realizados os negócios, e para fechar os negócios se comia a carne que era sacrificada aos ídolos. A ceia, então, é usada aqui uma forma de lembrar que Deus não aceita lealdade dividida. Ninguém pode ter comunhão com a mesa de Cristo e com os demônios. Obviamente, a implicação ali é que quem se aproxima da mesa de Cristo é alimentado pelo próprio Cristo. Não há memória vazia, me permito aqui a atenção. Alguma coisa objetiva acontece quando os crentes em Corinto se aproximavam da mesa de Cristo, daí a seriedade deles se afastarem da comida sacrificada aos ídolos. 1 Coríntios 11, 23 a 30, fala da ceia. Paulo elabora um pouco mais do que já está em Mateus e Lucas. Um pano de fundo é a festa do ágape. Nota que em 1 Coríntios 10 a ceia não é realizada no culto, é um evento à parte, onde as pessoas trazem comida, repartem comida e partiam para a ceia. E Paulo vai chamar a atenção dos coríntios, porque ao mesmo tempo que eles queriam participar da ceia, a primeira parte de comer era uma bagunça. Os mais ricos comiam tudo que tinha, os escravos que vinham depois não tinham mais o que comer, ainda tinha que participar da ceia com a barriga roncando. E aí Paulo chama a atenção deles. Paulo, ele elabora uma ordem, primeiro o pão, depois o cálice, e aí entra talvez o texto menos citado do Novo Testamento. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso alguns de vocês estão doentes, alguns dormem. E a palavra dormir, algumas vezes é usada no Novo Testamento para morrer. Porque pessoas estavam se aproximando da mesa do Senhor de forma negligente, Deus estava tocando nessas pessoas e disciplinando essas pessoas e levando inclusive algumas à morte. O ponto ali de Paulo é duplo. De um lado, ninguém tem autorização para se colocar à parte da mesa do Senhor. Ouvindo a tradição fundamentalista, acho que mesmo a do Gerson aqui, que adolescente, da gente ficar lá no fundo apostando para saber qual era o pecado da pessoa que não tomava a ceia. A pessoa ficar toda séria lá, contrita, aí vinha o diácono. Aí o diácono passava, e aí, qual será o pecado daquela pessoa ali? O que ela fez ali, 13, 14 anos, né, louco para botar fogo na igreja? O que aquela pessoa, vamos descobrir, vamos atrás ali para descobrir. Ninguém tem autorização para fazer isso. Meu colega pastor, se você vê alguém na sua igreja fazendo isso, você tem que olhar para essa pessoa com toda a fé, todo carinho, e dizer, meu irmão, confesse o seu pecado, abandona o seu pecado e come e beba com fé. É assim que a gente procede. Porque ninguém tem o direito de se colocar à parte do sacramento da Santa Ceia, ok? E Paulo está lembrando aqui, esse é um ponto, cuidado para você não cair nesse tipo de farisaísmo, mas do outro lado, cuidado para você não vir para a ceia de forma negligente, sem preparo. A ceia é aquele momento que a gente para e reflete nossa vida, reflete nossos pecados, os confessa, pede ajuda para Deus para a gente vencer essas tentações e pecados e come e bebe com fé. Porque a ceia, ela nos alimenta, nós, por assim dizer, somos erguidos da presença de Cristo, alimentados pelo próprio Cristo, e é justamente a ceia que vai dar força para a gente perseverar na santificação, na medida que a gente se banqueteia com o próprio corpo e com o próprio sangue de Cristo. 1 Coríntios 12, 13, fala que nós somos batizados no Espírito, e nós bebemos de um mesmo Espírito. Como é que os antigos leriam essa passagem? Conectaria ela com a ceia, gente. O ato de tomar o cálice, lembrando do sacrifício de Jesus, do sangue derramado por Cristo, a pessoa toma o cálice e está bebendo do próprio Espírito Santo.
O Espírito Santo operando na ordenança da ceia, no sacramento da ceia. Apocalipse 3:20 é outro texto surrado nosso, geralmente se usa ele de forma evangelística, não é isso? Que sou a porta e bato, etc, etc. O texto não tem nada a ver com evangelização. Lembra, o texto fala, eu vou abrir a porta e entrarei e cearei. Qual o ponto ali? O ponto é que você tem uma igreja ceando sem a presença de Cristo. Uma imagem terrível, horrorosa. A ceia virou um ritual vazio, mas Cristo está à porta da igreja, insistindo para que a porta seja aberta, para que Cristo entre e as pessoas venham a ser alimentadas com o próprio Cristo nesse ritual santo, nesse banquete santo. Esses são alguns textos bíblicos importantes que vinculam o Espírito Santo à ceia do Senhor. Qual o resumo dessas passagens bíblicas aí? Primeiro, a ceia é um sinal de comunhão contínua com Cristo e deve ser celebrada com frequência. Eu, particularmente, entendo que uma vez por mês é um bom tempo para nós termos um ritual da ceia realizado em nossas comunidades. Então, mais uma vez, a ceia é um sinal de comunhão contínua com Cristo. Alguém vive sem comida e sem bebida? Ninguém. Alguém já disse que 3 dias sem bebida você morre, acho que 7 dias sem comida você morre também. Cristo aqui, ou nós somos lembrados pela Sagrada Escritura, que nós precisamos beber e nos alimentar continuamente do sangue e da carne de nosso Senhor Jesus Cristo. A ceia representa o corpo moído e o sangue derramado de Cristo por nossos pecados. A ceia lembra que foi por santa violência que nós fomos salvos. A ceia destaca que a nossa fé não pode ser resumida a bonequinhos tipo esmilinguido, fofinho, bonitinho e inofensivo. A ceia lembra que Cristo morreu no Calvário, morte violenta, uma morte horrorosa para nossa salvação, para nos tornar novos homens, novas mulheres. Cravos foram enfiados entre os ossos do antebraço dele. O calcanhar dele foi estourado por 2 pregos. O peito foi perfurado, uma coroa horrível de espinhos foi colocada na cabeça dele. Antes ele foi socado, esbofeteado, lacerado por correias e por chicotes. O Cristo crucificado é que nos salva, e a ceia lembra disso. O amargor do vinho e o pão que nos sacia lembram do sacrifício de Jesus, o corpo dele moído, o sangue derramado no nosso lugar e em nosso favor. E nós temos comunhão com Cristo por meio do Espírito Santo, através dos elementos. Eu lembro aqui de uma conversa que eu tive com um ancião luterano. Eu vou repetir o que ele me respondeu sobre o entendimento dele da ceia. Eu mais experimento do que entendo. De alguma forma que eu não entendo, na Santa Ceia, nós somos levantados na direção do Deus vivo e alimentados por aquele que está à destra de Deus, Jesus Cristo, crucificado por nós. Aqui eu tenho que citar Sproul. Ele diz o seguinte: quanto mais velho fico e quanto mais progredo na fé, mais importante essa ordenança se torna para mim. Se há algum lugar em que experimento a comunhão doce de minha alma com Cristo, esse lugar é a mesa. Sob um aspecto, a experiência da ceia do Senhor vem se tornando uma fonte de embaraço para mim. Frequentemente sou obrigado a cobrir meus olhos com as mãos enquanto comungo, a fim de esconder as lágrimas que não posso conter. De fato, a doçura de tal comunhão às vezes ultrapassa meus limites, à medida que a exuberância da presença de Cristo inunda minha alma. E quem escreve aqui é talvez um dos mais importantes teólogos reformados do final do século XX. E olha o que ele está dizendo aí, que na ceia, esse homem tem que esconder os olhos porque ele chega às lágrimas na ceia. Nós perdemos esse aspecto de doçura, de santa comunhão com Cristo na mesa do Senhor. Muitas vezes o ritual se torna um ritual xoxo, melancólico, parece que a gente está celebrando só um aspecto que é a morte. Do outro lado, ele é feito algumas vezes de forma leviana, apressada, sem a devida pausa, devida reverência, mas a ceia, para mim, é um dos momentos mais bacanas que tem na fé cristã. Vamos caminhar para o final. O que caracteriza a igreja verdadeira? A pregação da palavra, o batismo e a ceia. Quais são os meios da graça? Como homens e mulheres podem chegar à fé e se manter na fé? Por meio da pregação, por meio do batismo, por meio da ceia, do Espírito Santo operando nesses elementos. Eu falei em algum momento aqui que a igreja é simples. A igreja é simplicidade e rotina, nada mais, nada menos. Isso é toda a glória da igreja. Deus escolheu palavra, banho, pão e cálice para vir a nós. Quer coisa mais simples do que isso?
Numa geração viciada em imagem, som, movimento, nós somos chamados domingo após domingo a parar e não sermos escravos do nosso tempo, mas sermos obedientes à revelação que Deus faz de si mesmo na Escritura e as marcas que Ele comunica e que Ele exige de uma comunidade que quer ser a igreja. Palavra, banho, cálice e pão. Algumas conclusões aí deduzidas do ensino bíblico, do ensino teológico. Primeira conclusão aí sobre as marcas da igreja verdadeira. A pregação da palavra e a correta ministração do batismo e da ceia são evidência de uma igreja genuína, onde Cristo está presente, pastoreia e governa. Quem encontrou a igreja centrada em Cristo é uma igreja onde a palavra é exposta, o batismo é feito com reverência e a ceia também é feita com reverência. Ali Cristo assenta aquela igreja, o Espírito Santo destaca Cristo na palavra pregada, as pessoas são batizadas em Cristo e as pessoas são alimentadas por Cristo. Ali você tem a igreja verdadeira. Nota que aqui não fala do local onde a igreja se reúne, não fala do tamanho dessa comunidade, não fala se essa comunidade tem como pagar um obreiro, ou obreiro é tempo parcial, como se costuma chamar. O que caracteriza a igreja verdadeira é a fidelidade a esses três elementos e Cristo sendo destacado esses três elementos. Aí tem uma frasezinha que eu coloquei embaixo aí. O importante em todo tempo não é perfeição, mas fidelidade. É se manter fiel, orando todo o tempo para que o Espírito Santo opere na pregação, no ministrar do batismo, no ministrar da Santa Ceia, porque isso no final caracteriza a igreja verdadeira. Um outro ponto aí de conclusão. Essas marcas da igreja verdadeira enfatizam somente a graça e somente a fé. Os meios da graça enfatizam a ação de Deus no homem. Eles nos são dados, nós os recebemos, somos recipientes e não doadores, beneficiários e não benfeitores. Para mim isso é encantador. A pessoa está pregando da frente de uma comunidade, a grande maioria, 99% sentada. Quem faz é Deus o pregador, todos os outros recebem. Isso enfatiza, ilustra esse ponto da graça livre de Deus, da graça soberana de Deus, da graça graciosa, como Paulo diz. No batismo, somos nós os que somos descidos às águas, ou alguém joga água sobre a gente não faz nada no batismo. Na ceia, a gente estende a mão para receber o pão. Há a boa prática de, depois que os presbíteros distribuem o pão e o cálice, eles colocam ali sobre a mesa, e aí o pastor distribui, o pastor recebe o pão e o cálice, depois o pastor distribui. Qual a ideia? Nós não fazemos nada, alguém maior faz pela gente, sola gratia. Só que do outro lado tem outro aspecto, sola fide, a gente recebe com fé a pregação, a gente recebe com fé o batismo, a gente recebe com fé a ceia, e isso tem que ser feito com preparação e dependência do Espírito. Aqui eu preciso notar, eu lamento a perda em nosso meio protestante brasileiro, de uma literatura riquíssima de preparação para o batismo e para a ceia. Você começa a pesquisar a literatura puritana, a literatura da patrística, você vai ter manuais de preparação para o batismo, manuais de preparação para a ceia. Por exemplo, os holandeses do século XIX tinham um livretinho de pequenininho, que você botava dentro da Bíblia, 15, 20 páginas no máximo, que ajudavam você a se preparar durante toda a semana, 10 minutos que fosse por dia, para o domingo, clímax, se aproximar da mesa do Senhor. Por isso que no passado pessoas se convertiam na ceia. A pessoa já era batizada, foi batizada como adulto, batizada como criança, não importa, ela vinha para ser quebrantada, coração moído, e ali era alimentada com fé, e ali tudo mudava para ela. Então a gente precisa, de um lado, enfatizar que na ceia nós não fazemos nada, no batismo a gente não faz nada, na pregação nós somos totalmente passivos, só o ouvido que trabalha na pregação, mas do outro lado a gente tem que receber essas graças, ou esses meios de graça, com fé, se preparando e em dependência do Espírito Santo. Não adianta, a pessoa não tem como se preparar a contento para um culto no domingo, se vai dormir no sábado, meia-noite, 1h, não rola. A pessoa vai ficar pescando dentro da igreja. A gente tem que ajudar os membros da igreja a entender que ela tem 6 dias da semana para viver a sua vida, por assim dizer, mas um dia que é dedicado só a Deus. Então, prepare-se com fé para que naquele dia tudo que ocorrer dentro da igreja seja real e tenha real significado. Outra conclusão, somente Cristo.
Pelos meios da graça, o Espírito Santo torna o Cristo crucificado e ressurreto o centro do culto. E aqui nós perdemos muito. Eu gostei muito da palavra do Gerson, não só pelas conexões com a arquitetura cristã, que a gente perdeu essa paixão por ter edifícios bonitos para o uso do culto. Nossos edifícios são quase um caixote, um shopping center, funcionais e feios, né? Mas, do outro lado, a gente perdeu muito com a música, né? Sabe qual a música que Darth Vader canta com a guarda imperial quando o imperador desce do ônibus espacial? Rompendo em fé. Um espírita canta essa música. Um islamita canta essa música, porque Deus amera energia impessoal. Alguns nossos cultos, eles são inofensivos. Por quê? Porque a pregação não é feita no poder do Espírito, o batismo não é feito no poder do Espírito, a ceia não é feita no poder do Espírito, logo Cristo crucificado e ressurreto não é o centro do culto. A ofensa da cruz foi removida, a loucura de Cristo foi removida. A igreja é inofensiva, virou um clube social, um point de encontro, deixou de ser igreja. Talvez sinagoga de Satanás, Deus nos livre, mas é um risco. É um risco. Os meios da graça lembram que Cristo é o centro. Do outro lado, nota a parte baixa ali, quando Cristo é o centro, os meios da graça nos unem misticamente e espiritualmente com Cristo. Nós agora estamos em Cristo. E que vocábulozinho bonitinho. Se lê Efésios 1, aparece ali pelo menos 10 vezes que nós estamos em Cristo. Você já imaginou isso? Nós aqui nos movemos em Cristo, a gente está ligado a Ele. E a pregação fiel, o batismo fiel, ser fiel, ressaltam essa união nossa com o nosso Salvador. Penúltima aplicação, e penúltima mesmo, né? Para não cair no erro a mentira que o Gerson citou há pouco aí. Os meios da graça ressaltam a importância da igreja local. Aqueles que querem receber o Espírito, ou crescer no Espírito, precisam dos meios da graça ministrados na igreja local, pois o Espírito vem com poder por meio da pregação, do batismo e da ceia. Gente, não há no Novo Testamento experiência individualizada da fé. O etíope, quando quer entrar no reino, ele precisa de Filipe para ser batizado. Nós somos chamados a viver em comunidade. Muita gente fala mal da igreja. Ok, é um bom esporte, difícil é amar a igreja. Difícil é caminhar com a igreja. Eu não compro livros, não dou moral para quem fale mal da igreja, xingue a igreja. Isso é fácil, qualquer ateu, qualquer incrédulo faz isso. Como, acho que foi Reinhold Niebuhr que disse, é melhor estar dentro da arca com todo o seu mau cheiro do que fora dela. Então, os meios da graça lembram que a gente é chamado a valorizar a igreja, a amar a igreja. A gente não encontra Deus subindo o monte e tendo a suposta revelação miraculosa do monte. Isso não existe. A gente encontra Deus com poder em comunidade, com o Espírito Santo operando por meio da pregação, do batismo e da Santa Ceia. Você começa a ler sobre avivamento, de verdade, você não tem avivamento solitário do Novo Testamento. Avivamento é uma obra do Espírito que opera em toda a comunidade, por meio da pregação fiel, por meio do batismo, por meio da ceia. Enchei-vos do Espírito, vós sois o templo do Espírito, vós sois o edifício de Deus, vós sois a casa de Deus, tudo plural. Não existe no Novo Testamento essa nota individualista, pietista, eu sou o templo do Espírito. Espero não acabar com a fé de ninguém aqui. Mas não existe essa nota individualista, o que a gente estava conversando há pouco ali, não existe essa nota individualista no Novo Testamento. Isso é fruto da nossa cultura. A cultura do Novo Testamento é que nós somos povo do pacto, povo da aliança. Nós juntos somos o corpo de Cristo. Nós juntos somos o edifício do Deus vivo. Nós somos o tabernáculo. Nós somos o templo do Espírito, onde o Espírito Santo habita conosco aqui. Então, os meios da graça enfatizam a necessidade de nós estarmos com o povo de Deus. Não gosto da igreja porque é um monte de hipócrita. Bem-vindo. Cabe mais um aqui. Seja bem-vindo. Eu sou também mais um hipócrita, mas eu preciso da igreja. A gente precisa da igreja. Não há crente solitário no Novo Testamento. Não há igreja cristã em casa no Novo Testamento. Não há igreja virtual no Novo Testamento, por mais bênçãos que advenham da internet. A igreja é real, pessoas conectadas, suportando umas às outras em amor. Então, os meios da graça enfatizam a centralidade do ajuntamento do povo de Deus. Os meios da graça centralizam ou destacam a igreja como central, o lugar onde o Espírito Santo, de fato, o locus onde o Espírito Santo opera com poder, é a igreja cristã.
Última aplicação, sobre a prática dos meios da graça. Gente, de um lado nós temos aqui alguns limites. A igreja é pregação, púlpito, é o batistério, é a mesa. Não tem como mudar isso, a gente não tem autorização para mudar isso. Do outro lado, gente, sejam criativos. Persigam a beleza na aplicação dos meios da graça. Algumas sugestões aqui. O púlpito. Arrume um púlpito bonito para a sua igreja, nada de caixote. Nada de púlpitozinho, simplesinho. Arrume um púlpito que comunique alguma ideia para a sua comunidade, alguma ideia cristã para a sua comunidade. Eu amo igrejas góticas. Você já notou que na igreja gótica o púlpito fica de lado, ele tem uma escadinha em caracol e o púlpito fica em cima? Sabe o que aquilo significa? Um peixe com a boca escancarada. Onde você tem um peixe com a boca escancarada no Antigo Testamento? Jonas. E o que o Jonas tem que fazer antes de proferir palavra em Nínive? Ele tem que orar. O que aquele púlpito quer comunicava, melhor dizendo, para os crentes na Idade Média e na Reforma? Que um homem só consegue ficar na frente do povo de Deus, expor a palavra diante do povo de Deus, se ele saiu do ventre do grande peixe em oração. E um parênteses aqui, a oração é toda recordada, é só citação dos Salmos. Linha a linha, Jonas está citando os Salmos. Tudo de cabeça. Então, arrume um púlpito bonito para a sua igreja. Pesquisa na internet, você vai ter modelos ali, arrume um púlpito trabalhado, talvez com a cruz, talvez o pastorzinho carregando ovelha. Não repudie a arte. Se Deus é o ser mais belo que há, use a arte para celebrar a glória de Deus, a grandeza de Deus. Batismo. Seja criativo no batismo. Eu sei que tem presbiterianos aqui, ou irmãos que batizam infantes. Em vez de você fazer o culto normal ali do batismo, né, aliás, tornar o batismo um apêndice do culto, primeiro, torne todo o culto do batismo. Um pressuposto do batismo para a fé reformada é o pacto. Você combine com os pais da criança ou com a pessoa que vai ser batizada, ela fica lá fora do templo, com seus padrinhos. Você pode chamar toda a igreja, fazer um círculo, talvez em volta da pia batismal. Você pode falar um pouco da teologia do pacto, de como Deus, por meio do batismo, nos torna uma única comunidade, uma comunidade em que Deus reina por meio do mediador pactual. E depois de falar um pouco do pacto, de como Deus os inclui no pacto, inclui também nossos filhos e todos os quantos que Ele quiser chamar, você chama aquelas pessoas lá de fora, para entrar no círculo, para entrar no pacto, para se aproximar da pia batismal. De um lado, você não pode mudar o batismo, você tem um rito, seja para aspersão ou imersão, mas seja criativo, para impactar as pessoas, para tornar a experiência visualmente bonita, inesquecível. O que corre o risco é quando os pais entram com um pequenininho, talvez os pais caírem de joelhos na sua frente chorando em prantos, porque eles começam a entender que pela fé e pela graça que atrai, um pequeno está sendo introduzido agora no pacto da graça, que Deus estabelece entre si e os piores pecadores por meio do mediador pactual, que é Jesus Cristo. Pense, batistas, vocês que fazem o batismo batista, por assim dizer, né, por imersão, pensem como vocês podem embelezar isso. Nada de piscina que parece piscina. Tentem pesquisar na internet como tornar o lugar de batismo uma tumba, para simbolizar visualmente a morte e a ressurreição de Cristo, a nossa morte e a ressurreição em Cristo, quando batizados por meio do Espírito Santo. Quanto à ceia, lembrem, eu tentei enfatizar isso, que a ceia, me parece, no Novo Testamento é um momento à parte que não é celebrado no culto público. Isso você vê em Mateus, você vê em Lucas, em 1 Coríntios 10, em 1 Coríntios 11. Isso acontece porque a ceia, se o batismo é aquele momento de entrada no povo de Deus, entrada no reino de Deus, o batismo é justamente aquele rito que vai fazer uma divisão radical entre o povo de Deus e aqueles que ainda não são povo de Deus. Então, minha sugestão, para não fazer algo antipático, né, é muito complicado, né, você está fazendo uma ceia para um povo misto, e algumas pessoas podem pegar, outras pessoas não podem pegar, ou pior, na tradição que eu vim, só batista da igreja local que podia pegar, né, estava lá o pastor presbiteriano pregando, não, você não pode tomar ceia não, porque você não é membro dessa igreja, tá? Mas ele acabou de pregar, mas não pode tomar ceia. Isso não acontece nos Estados Unidos, acontece no sul dos Estados Unidos, né, mas a gente aprendeu de lá, mas tudo bem, lá dos batistas, Southern Baptist. Mas como é que você evita esse tipo de momento e torna a ceia um momento de fato bonito para a igreja? Faça ceia no sábado.
Só para a igreja. Quem não é batizado não entra. Arruma um programinha para as crianças, os filhos dos crentes. Ali naquela ceia, faça uma refeição. Ok, você pode começar com a refeição, todo mundo comendo, bebendo junto, brincando, rindo. Acabou a refeição, pede para quem não é batizado se retirar, as crianças, os filhos dos cristãos se retirarem um pouquinho. E aí você já traz ali os elementos. No meio da comida, você bota o pão, o cálice, você pode botar uma erva amarga ali para ilustrar a libertação do nosso Egito, nosso cativeiro. Você fala um pouco da ceia, você divide o pão. Antes de dividir o pão, você pode perguntar, olha, alguém tem alguma raiz de amargura aqui? Só os crentes, só a família da fé. Você vai descobrir que a ceia pode virar um momento bem tocante, emocionante. Nesse ambiente só de familiares da fé, pessoas vão ter mais liberdade para perdoar pecados. Olha, eu pequei contra fulano, falei mal de Beltrano aqui na igreja, eu sei que a coisa se espalhou, mas eu quero pedir perdão para ele aqui em público. Aí a pessoa, olha, eu tinha uma amargura pelo que você falou, eu quero te perdoar também, agora come, bebe. Se você for um pouco mais ousado, depois da ceia você pode ter umas bacias, pano e fazer um lava-pés ali entre as pessoas. Um momento da igreja. Nota, você não está inventando a roda. Você está agindo dentro dos limites que Deus estabeleceu no Novo Testamento por meio da sua palavra sagrada. Mas você, por outro lado, você tem toda a liberdade de tornar esses eventos, a pregação, o batismo, a ceia, eventos bonitos que marquem a comunidade. Culto da ceia, ok, é culto todo da ceia. E você não precisa pregar um sermão de 30, 40 minutos. Você pode pregar um sermão menor e gastar tempo ali meditando em silêncio sobre o que significa de fato comer e beber com fé. E talvez para não ficar um negócio muito legalista e ficar enfatizando a necessidade de abandonar pecados, você pode botar uns cartazes, umas faixas na igreja, coma e beba com fé, coma e beba discernindo o seu lugar no corpo, deixando os seus pecados, e chama as pessoas para comer e beber com fé. Ok, qual é a igreja verdadeira? É aquela comunidade da pregação da palavra, da ministração correta do batismo e da ceia, e onde a pregação da palavra e o batismo e a ceia são realizados no poder do Espírito Santo. Só que a gente não para aí, mas eu vou parar aqui. O Hendrikus Berkhoff, ele diz o seguinte, isso se conecta com o que a gente ouviu do Gerson, e uma ênfase que tem sido aqui do Restore, né, a questão de ser missional. Né? O Berkhoff, não o Lois, o Hendrikus, diz o seguinte, na palavra, nos sacramentos do ministério, Cristo se torna presente para a comunidade de sua igreja. Essa comunidade, por sua vez, é chamada para ser o meio pelo qual Cristo se faz presente no mundo. Uma comunidade da palavra e do sacramento é uma comunidade simples. Você não precisa ter estrutura pesada nessa comunidade. Mas uma comunidade da palavra e do sacramento é uma comunidade que vai empurrar as pessoas a glorificar Deus no mundo. Como artistas, como advogados, como médicos, como engenheiros, professores, donas de casa, marceneiros. Uma comunidade da palavra do sacramento é uma comunidade onde o reino de fato é tão real que as pessoas vão para a semana para glorificar a Deus e vão ter saudade de voltar para a igreja no domingo seguinte. Onde em algum momento alguém vai reclamar, poxa pastor, o culto podia ter demorado mais um pouquinho, podia ter tido mais hinos, o senhor podia ter estendido a pregação mais um pouquinho, olha o batismo foi tocante, eu lembrei do meu batismo, chorei que nem criança. E a pessoa vai para a segunda-feira para glorificar a Deus no mundo, para estender o reino de Deus na criação. Para encerrar, a Confissão Escocesa, ainda no mesmo artigo que eu li, ela termina o seguinte, onde quer que essas marcas se encontrem e continuem por algum tempo, ainda que o número de pessoas não exceda de 2 ou 3, ali, sem dúvida alguma, está a verdadeira igreja de Cristo, o qual, segundo a sua promessa, está no meio dela. Que Deus os abençoe, mais uma vez obrigado pelo convite do Jay, privilégio estar com o Gerson, ter ouvido ele, tanto cantando como ensinando aqui. Que Deus abençoe vocês, Deus dê graça nesse final de ano, começo do novo ano, Deus renove aí a paixão de vocês pela igreja, pregação, ensino, batismo, a ceia. Para quem está implantando igreja, que Deus dê garra para vocês, Deus dê perseverança. Para quem já tem pastoreado, Deus renove sobre vocês as graças do chamado e Deus ajude vocês a edificar o povo dele. Vamos orar, depois o dia está com a palavra. Senhor, muito obrigado pelo ministério de Restore, DJ aqui no Rio de Janeiro. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã aqui. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos aqui presentes. Ó Deus, dá a tua graça para esses meus irmãos e irmãs. Ajuda-os a amar mais a igreja e cada vez mais valorizar a pregação, o batismo, a ceia, e ministrar essas ordenanças e sacramentos
na dependência e na paixão do Espírito Santo. Ó Deus, que a gente glorifique o Teu nome nesse tempo, nesse local, nessa época. Em nome de Jesus que oramos. Amém.